Muito boa noite, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, agora atendendo ao pedido do nosso amigo lá do Mato Grosso do Sul, né? Ele sabe quem é, não vou citar o nome para não trazer problema pro camarada aí. A família dele é TJ, então é isso. Olha só, meu querido, como é que eu vou te chamar? É o Mato Grossense, eu acho que eu vou te chamar assim. Olha só, a tua dúvida é sobre céu e sobre inferno, né? E é um assunto difícil de conseguir explicar ou pensar por onde nós vamos começar a explicar para quem é testemunho de Jeová. De senso comum, de uma maneira comum, é mais fácil de explicar esse assunto, embora o assunto seja bem complexo. E o próprio assunto, mesmo dentro de diversas denominações religiosas, existem divergências também. Então, assim, ó, em primeiro lugar, eu quero tratar aqui que nós não vamos tratar de um absolutismo sobre o assunto, céu ou inferno. Porém, nós vamos tratar de uma concordância bíblica, do início ao fim. E de alguns detalhes em específicos que as testemunhas de Jeová têm, de como elas encaram o assunto. Tá beleza? Então, assim, ó, a primeira coisa, hoje nós não vamos falar de céu, vai ser só sobre o inferno. Depois, um outro vídeo, a gente fala sobre o céu. O inferno é assim. Quando a gente chega e atropela uma testemunha de Jeová, falando que existe um inferno de fogo, que a pessoa vai queimar, vai ser atormentada, imediatamente existe um bloqueio para esse raciocínio e é até de se entender por quê. Entenda, inferno de fogo, aquele tormento retratado por Hollywood, pela televisão, que é um lugar onde está pegando fogo, e lá se encontra o diabo com um garfinho na mão e os demônios, cada um numa tortura sádica. Um puxa pelo pé, o outro vai puxando pela orelha, outra pessoa é queimada viva numa frigideira. Então, assim, essa imagem lúdica do inferno você esquece, tá? Não é isso. Então, tira isso da tua mente primeiro. A palavra inferno, Hades, Seol, isso gera muita confusão. Porque um quer dizer isso, aí o outro quer dizer aquilo, aí dentro de um contexto, alguns dizem que é isso, dentro de outro contexto, alguns dizem que é aquilo. Não vamos entrar no mérito da questão, não vamos entrar no grego, tá? No hebraico, no aramaico, nada disso, porque isso vai confundir mais a tua mente. Vamos tentar então, é difícil, né? Viu como é difícil o assunto? Vamos tentar explanar uma linha de raciocínio. Muito bem. Por que o inferno não existe para a testemunha de Jeová? Primeiro ponto. Ela vai levantar um texto que está lá em Ezequiel. Eu fiz uma anotação para não esquecer das citações dos textos. Ezequiel 18:3, que diz assim, ó, a alma que pecar, ela é que morrerá. Então, esse texto, esse é o raciocínio das testemunhas de Jeová. Esse texto está refutando a imortalidade da alma, porque ele está dizendo que a alma morre. E isso é o que a gente transmite e propaga. A gente diz, ó, tá vendo? Ezequiel 18:3 diz que a alma que peca, ela morre. Então a alma morre, morreu, acabou. Gente, se você já leu o contexto de Ezequiel capítulo 18, você entende que não tem nada a ver com isso. Se você não leu ainda, leia, estude. O profeta não encontra outra palavra para se referir à pessoa, à unidade de pessoa, de indivíduo pessoal. Não é encontrada outra palavra a não ser alma. Então, o que esse cara é? Ele é uma alma, tá? O que essa persona, essa alma tem? Tá, acontece o seguinte, que havia um ditado em Israel que diz que os pais comeram uvas verdes e embotaram-se os dentes dos filhos, que toda coisa que o pai fazia recaía sobre os filhos. E Deus está dizendo que a partir de agora não. Esse ditado não vai mais ser proferido em Israel, porque a alma que pecar, essa morrerá. O camarada que se atrever diante de Deus, ele vai pagar. E na época se pagava muitas das vezes com a vida. A gente sabe disso, dentro do contexto do Velho Testamento. Não é verdade?
Abriu-se a terra e engoliu o camarada. Houve uma praga, uma assolação, matou tantos. Houve uma maldição e morreram tantos. Veio serpentes e morreram tantos. Se pagava com a vida. Então, o texto está se referindo de que, meu filho, tu está pisando na bola, tu vai pagar. Tá? Não necessariamente o teu filho tem que pagar. Teu filho está pisando na bola, ele vai ter que pagar, porque agora ele responde por ele. Tu está entendendo que o contexto ele está falando disso. Ele não está falando de imortalidade da alma, mas a gente usava esse texto. Tá, passamos por Ezequiel. Passa por esse ponto, acabou. Vamos falar de outro ponto, outro raciocínio. Eu usava muitíssimo esse raciocínio na obra de pregação, no serviço de campo. Gente, é o seguinte. Os mortos, eles não estão cônscios de nada. Os vivos sabem que vão morrer. Os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada. Eclesiastes 9. E esse texto em específico, eu vou ter que ir para lá. Eu anotei aqui, mas eu preciso chegar em Eclesiastes. Olha só. Olha o que Eclesiastes de fato diz. Pois os vivos sabem que morrerão. Eclesiastes 9:5. Mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa. O que é uma recompensa? Para eles não haverá mais recompensa. Geralmente a palavra recompensa ela está associada a salário, que nós conhecemos hoje como pagamento. Eu fiz algo, eu recebo por isso. Entendeu? Existem recompensas no mundo dos vivos. Aqui se faz, aqui se paga. Às vezes nós fazemos coisas boas e a gente recebe uma reciprocidade e também recebe coisas boas. Às vezes plantamos e a gente faz coisas ruins, a gente vai se dar mal ali na frente. Colhemos coisas ruins em vida. Os mortos não. E já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Aí esse ponto é interessante, viu? Não tem amor, não tem inveja, não tem ódio. Então ele não vai estar lá no inferno, ou no Seol, ou no Hades, apaixonado por alguém, sentindo raiva de alguém. Mas se tu parar para analisar, o texto não está falando disso. O texto está falando sobre aqui, sobre a terra. As coisas que acontecem aqui, no mundo dos vivos. Por que a gente pode ter certeza disso? Já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Aqui. Então, esse estado de estar inertes, de não estar fazendo nada, refere-se aqui. O sono da morte. O que um dorminhoco que não é sonâmbulo faz? Nada. O texto está se referindo a isso. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. E tem mais aqui, ó. Eu acho que tem mais um versículo que chama atenção. Que fala que não há sabedoria, que não há nada lá no Seol, para onde vai. Esse texto fala que não há planejamentos. Poxa, gente, eu acho que eu vacilei, eu não anotei aqui, tá? Mas enfim, em Eclesiastes mesmo, depois, vocês talvez na cabeça já até sabem qual é o versículo que eu estou falando. Que não há planejamento no Seol, não há trabalho, não. Sim, o local de executar as coisas é aqui. Porém, isso não fala em momento algum que não existe nada. Que é um sono profundo, que é um estágio de sono profundo, que não se sente, não se é possível, porque até no sono a gente sonha. Mas tá, eu sei que isso não te convence, tá? Eu vou me retrair até aqui, porque eu sei que isso não te convence. Agora, outra coisa, esse assunto também é complexo, porque para falar de mundo dos mortos, a gente tem uma barreira gigantesca, porque é assim, ó, a gente tem uma parábola do rico e do Lázaro na Bíblia, que Jesus fala sobre, eu não vou entrar em detalhes, porque a Testemunha de Jeová não crê nisso,
mas entenda que essa parábola do rico e do Lázaro e essa história, esse entendimento de mundo dos mortos, meu Deus, nós teríamos que entrar no livro de Enoque, nós teríamos que entrar na cultura judaica primordial, que sempre se creu em um lugar onde os mortos vão, de habitação. Só que eu não posso falar essas coisas porque vão me tirar para místico, para isso, para aquilo, que eu sou louco. Então, embora, vou te dar um exemplo, todos os desenhos nas paredes que nós vemos de povos antigos, é complicado a gente hoje, em 2025, chegar e dizer assim, não, aquilo dali é um devaneio, tá? Aquilo dali eles estão viajando na maionese. Quando eles desenham um gigante e um ser humano pequenininho servindo ao gigante, isso nunca existiu, tá? Porque eu não achei um fóssil de um gigante, então isso não existe. Então são devaneios, desacredita disso. Todas as culturas falam do mesmo, mas a gente, às vezes, né, por não ter algo palpável em nossas mãos, a gente descredibiliza. Então, por isso que é complicado entrar nessa questão sobre outros livros, sobre cultura. Então, embora isso me incomode, eu tenha vontade de falar e tudo, mas não vai ser válido. Vamos continuar no que nós temos em mãos. Tá. Tem outra coisa aqui, Mateus, vamos ver ainda, falando sobre mortos. Os raciocínios TJ que eu tinha é esse. Tá? A alma que pecar, ela morrerá. Eclesiastes, que os vivos sabem de tudo, os mortos não sabem de nada, viu? Então o morto não sabe de nada, não existe nada lá embaixo. E tem outro detalhe que a Testemunha de Jeová se apega muito para a não existência de um local pós-morte para condenação, que é o seguinte, é assim, ó, como que um Deus bom, um Deus de amor, permitiria que uma pessoa sofresse eternamente? Esse é o raciocínio. Como que um Deus bom, perfeito, permitiria uma pessoa sofrer? Essa também é outra questão que é extra escritural, é extra canônica, está fora das escrituras, que são compreensões, visões e conceitos. Vou te dar um exemplo. Existem passagens no Velho Testamento, não vou citar porque não é o momento, a gente não veio para isso, mas existem passagens de ordens de Deus no Velho Testamento que provavelmente você também diria, não, eu não faria isso, ou Deus não faria isso. E está lá. E aconteceu. E se Deus quiser? Esse é um detalhe incrível. E se Deus quiser? Porque ele nunca disse que nunca faria isso. Se ainda houvesse um escrito assim, eu jamais permitirei que uma pessoa sofra eternamente. Eu jamais permitirei que alguém após a morte tenha alguma punição. Eu nunca permitiria isso. Tem uma citação dessa? Não tem, né? Então a gente vai em cima do que a gente pensa. Não, mas eu acho que eu como pai, eu também acho, eu como pai, eu tenho os meus achismos sobre os meus filhos, mas eu quero que você entenda que não há base. Não há base para isso. Pois bem, dito isso, você que está assistindo esse vídeo e não está entendendo porque não é Testemunho de Jeová, não tem essa visão, está pensando assim, por que o Ismael não usa o texto tal? Por que ele não usa aquele outro texto assim, assado? Calma, é difícil. Nós estamos conversando com pessoas que têm a mente blindada por esse raciocínio. Olha, Ezequiel 18, nada a ver. Olha Eclesiastes. É difícil, né? Gente, mas e se? E se? Agora vamos pensar assim, ó. Beleza. Esses são os raciocínios da Testemunha de Jeová para não crer em um tormento, um local pós-morte. Mas e se a parábola do rico e do Lázaro for que nem uma pintura da parede antiga que tem um fundo que quer dizer algo? E se Mateus 25, 41, agora a gente vai começar a ler. Mateus 25, 41.
aí que com certeza eu peguei o texto errado. Eu vou dar um pause. Não, o texto não estava errado. Eu que, em vez de abrir no 25, abri no 26. Tá? Aqui estava viajando. 25, 41. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro, tal. Jesus disse que pessoas que, aqueles que receberam, a estes pequeninos a mim receberam, a estes menores cristãos, né, pequenos cristos, receberam a mim e tal, então esses vão à minha direita. Ele fala da separação de ovelhas e cabritos, não está falando de demônios e de espíritos, está falando de almas, pessoas, personas, e ele diz que haverá um julgamento e um juízo. E alguns serão lançados no fogo, um lugar de tormento. Parábola do rico e do Lázaro, local de tormento. Eu preguei sobre isso na quarta-feira, né? Basanos, a palavra grega para tormento. Lugar de tormento. Então pessoas seriam atormentadas. E se Jesus não está querendo dizer aqui que morreu, cara, tu fez tudo de ruim, tudo que tu podia fazer de ruim, tu vai dormir vai mimir num soninho, nada vai acontecer, não vai sentir nada. Aniquilação da alma, deixar de existir. Se Jesus não está falando de deixar de existir, porque me parece que ele não está falando de deixar de existir. Assim como existem bênçãos eternas, pessoas vão viver, ser felizes eternamente, regozijar-se eternamente com bênçãos, fala de tormento e sofrimento eterno. Mas e digamos que o tormento não seja fogo, literal, o fogo que a gente conhece, pegando na pele e tudo mais. Cara, uma pessoa agoniada, em depressão, uma pessoa afastada de Deus, essa pessoa vive um tormento, cara, já é um tormento. Isso já é um tormento. Então, acredita-se, eu creio, que se pague algo que se fez em vidas pague. Mas tá. E Marcos 9? Mateus, Marcos. Vamos para Marcos. Eu quero que você pense, porque eu não posso te empurrar a goela abaixo, né? Ó, creia no meu inferno, porque eu não creio na tua aniquilação da alma, aí, no teu mimimi gostoso, sem nada. O cara fez, aconteceu, o cara veio aí na Terra, foi um crápula, tirou milhares de vidas inocentes, e agora ele vai mimir. Vai mimir porque acabou. Olha, sei não, hein? Deus sempre trouxe juízo e julgamento. E teve pessoas que morreram aqui sem juízo e julgamento dos atos que fizeram. Mas enfim. E essa passagem agora? Marcos 9, 43. Se a tua mão te fizer tropeçar, corte, é melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Tormento. Mais uma vez, falando de um lugar de fogo, de tormento. Mais uma vez eu tenho motivos para crer que exista algo pós-morte. E vamos para mais outra passagem de Apocalipse 20. E olha que interessante. As passagens que eu estou lendo, são diretas. As passagens para crer no tormento, elas são diretas e retas. As passagens para não crer no tormento, eu preciso fazer um malabarismo para você acreditar. Eu tenho que dizer, não, mas Jesus não quis dizer isso. Na parábola do... Cara, pesquisem sobre Rico e o Lázaro na Bíblia, em qualquer outras fontes, e uma publicação do Testemunho de Jeová. O malabarismo que é feito ali. E vão citar Eclesiastes. Eu não preciso fazer malabarismo aqui, são retas, são diretas, e Apocalipse vai piorar. Apocalipse, vamos lá. Apocalipse 20, né, pessoal?
Qual o texto mais direto que Apocalipse 20 sobre isso? Acho que não existe, né? Apocalipse 20, 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago que arde com enxofre, onde havia sido lançado tanto a besta como o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Eu não consigo fazer uma relação de tormento sem sentir. Não tem como. Não tem como. O cara vai ser alegre eternamente. Serão felizes eternamente. Cara, não tem como ser feliz e alegre morto. Tu precisa estar vivo com as tuas percepções e sensações, sensibilidades, para receber aquela alegria, aquele prazer, aquela satisfação. E uma pessoa precisa estar em condições de absorver o que é tormento, o que é sofrimento, o que é ruim. Para mim sentir um gosto ruim, um cheiro ruim, um calor, um frio, eu preciso estar vivo. Eu preciso ter as minhas partes sensoriais vivas. E continua. Apocalipse 20, 14. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Nota que, vamos usar a expressão cativeiro, é prisão. Hades e Seol como local temporário. Esse local temporário, por que eu vou dizer isso, cara? Local temporário, porque senão você não entende, se você não entender a cultura de quem está falando isso, que acreditava em outros livros, inclusive o livro que Judas, não o Judas traidor, Judas cita, que é o livro de Enoque, que tem essa cultura, tem que entender que o escritor tem isso em mente, quando fala do local onde está Abel, no livro de Enoque, o sangue do teu irmão clama por mim. E, cara, se você não entender isso, é difícil. De lugar temporário da alma. Então, para não parecer que eu sou louco, eu vou só passar por cima disso aqui sem explicar, porque a minha explicação não vai valer se eu falar sobre o Hades e o Seol ser lançado no Lago de Fogo. Então, vamos só dizer assim, ó. Então, a morte e o Hades, sem explicação, porque talvez você não entenda ou não queira acreditar. Então, a morte e o Hades, eles foram lançados no Lago de Fogo. Que aí a gente conhece como o inferno. Que quando te dizem sobre o cara queimando e não sei o que, ele quer se referir a isso aqui. Lago de Fogo, Geena. O Lago de Fogo, que é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro e no livro da vida foram lançados no Lago de Fogo. Cara, e esse Lago de Fogo ele se acerta certinho com a passagem de Jesus, que ele disse assim, ó, vocês vão para o fogo do inferno preparado para o diabo. Que é esse aqui, velho. Que lá no 10 falou que o diabo foi lançado nesse lugar. E aí as pessoas que não foram achadas no livro da vida são lançadas lá também. Então, assim, a Bíblia nos dá muitos motivos para crer em um local de salvação, regozijo e alegria eterna e um local de tormento eterno. Agora, cabe a você pensar e decidir o que é mais viável ou não. Então não tem muito o que eu fazer. O que eu podia fazer é te explicar isso, te mostrar esses textos, pouquíssimos. Existem uma enxurrada de textos sobre o assunto. Você pode ver vídeos de pessoas mais capacitadas do que eu na internet, pessoas mais instruídas do que eu, dando explicações top e excelente. Mas é assim, meu querido, eu prefiro crer no que Jesus ensinou. Eu prefiro crer nesses ensinamentos do que não crer. E aí eu te digo mais, assim, isso também é complicado de se dizer, porque talvez você pense, então a pessoa tem que servir por medo. Não, cara, não. Eu acho que os filhos de Deus não ficam pensando assim, eu vou fazer para ser salvo, ser salvo, ser salvo, que eu quero a recompensa, recompensa, recompensa. Eu acho que a gente faz porque nós somos salvos. E é um sentimento de obrigação, a nossa gratidão a Deus de fazer. E a mesma coisa o inferno, eu tenho que fazer para não morrer, eu acho que não vale, sabe? Eu vou fazer as coisas, uma aparência para não sofrer. Então, eu acho que não saber que existe um lugar de tormento também não muda em nada
a atitude de quem é verdadeiro para com Deus. Mas é isso. Eu creio que existe. E assim, ó. Então, para finalizar, se eu te deixei mais confuso ainda com esse vídeo, faça perguntas específicas. Diga assim, ó. E esse texto aqui? E essa passagem? E esse raciocínio aqui? Como que eu posso pensar diferente disso? Que a gente vê se existe alguma maneira na palavra de Deus que nos leve a compreender aquele caminho ou nos leve para outro caminho diferente ao raciocínio. Tá bem? Então, meu querido, beijo no teu coração aí no Mato Grosso e vamos que vamos.